Olá! Olha quem apareceu aqui de novo depois de muito tempo. Sejam bem-vindas, meninas, meninos e famílias. Hoje a gente vai dar início ao nosso primeiro episódio especialíssimo, nosso primeiro episódio do podcast Umbilical, onde eu vou conversar com famílias, mulheres, homens, né, que ficaram grávidos aí durante o período da sua vida e a gente vai conversar sobre a gravidez. Esse podcast vai ser um podcast exclusivamente dedicado a assuntos da gravidez. Eu acho que pode ser até um dos únicos, né, do Brasil. E hoje eu vou ter uma convidada muito especial, vou tentar chamar aqui ela. Ela é a Carolina. Ela vai aceitar uma das nossas primeiras alunas do Conexão Umbilical. A gente vai conversar com ela hoje. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Convidar. Aí. Isso. Oi, Carol. Olá, Bom dia. Quanto bom tempo? dia. Tudo bem, e você? Tô joia. E como você? Tá tudo certo aí? Graças a Deus. Maravilha. Tô contando pro pessoal aqui, Carolina, que hoje a gente vai dar início ao nosso primeiro podcast, né? Uhum. Podcast número 1, se Deus quiser, de muitos, onde a gente vai falar exclusivamente sobre assuntos relacionados à gravidez. E aí eu queria explicar para o pessoal, apresentar você também para a galera e dizer, né, por que que você está aqui hoje e a gente já vai começar nas perguntinhas. Bora lá? Vamos lá, vamos nessa. Então tá bom, gente. A Carol, ela gosta de ser chamada de Carolina, né, Carol? Eu só fico chamando ela de Carol, Pode chamar de tadinha. Carol, tanto faz. Tá bom, então. Tá bom. A gente conheceu ela através, né, das redes sociais aqui mesmo. Ela era seguidora, do Conexão Umbilical, do perfil, e quando a gente fazia aquelas lives, né, com a minha mãe de segunda-feira, ela começou a ser frequentadora assídua das nossas lives, estava grávida quando começou, e hoje ela já ganhou neném, né, Carol? Quantos meses está o seu neném, João Pedro? Alô? Ixi, parece que a Carol caiu. Ou será que fui eu? Carol, vamos tentar chamar ela de novo aqui. Acho que ela deu uma caída. Caiu. Olá. Voltou. Oi. Aí, tá certo. Essas coisas de fazer ao vivo, tá certo. É, Tava perguntando pra você, cara, com quantos meses, ou já não tem anos não, né, seu neném, o Pietro? o Pietrinho tá com 11 meses, fez 11 meses sábado, você acredita? Passou muito rápido, não dá nem pra acreditar. Muito rápido. E quando você estava, né, seguindo a gente, acompanhando as lives de oração da segunda, você estava grávida de quantas semanas? Você Foi bem lembra no mais ou menos? comecinho que eu te encontrei no Instagram, bem no comecinho da gestação. E comecei a te seguir, né? Ver os seus Uhum, conteúdos. E achei o máximo, né? Até entrei em contato com você, que eu estava buscando mesmo uma ajuda nesse sentido. E aí comecei a avaliar, né? Vários perfis, enfim. E aí logo depois, acho que vocês já começaram com as lives da segunda. uhum, Então eu devia ter, sei lá, umas 10 semanas, 8 semanas, por aí. uhum. Ah, legal. Então foi bem no começo, né? Deu para você acompanhar a sua gestação com a gente, né? Foi a gestação inteira, basicamente. Joia. Então vamos aproveitar que a gente já está nesse clima falando de gestação. Eu vou fazer então a minha primeira pergunta que eu sempre gosto de saber. Toda vez que eu encontro uma grávida, a gente sabe que não necessariamente todas as histórias de gravidez elas vêm acompanhadas, né, de um momento muito feliz. Às vezes Uhum. a gravidez não é esperada, às vezes a mulher é pega no susto. E eu queria então começar com essa pergunta assim para você, se você pode contar um pouco da sua história, se você sempre quis ficar grávida, né? Como que foi esse essa descoberta, né, da sua gravidez, se você lembra onde você estava, o primeiro dia que você, ali quando você fez o teste, para quem você contou primeiro, contar pra gente um pouco dessa sua história,
com relação à gravidez, né? Tá joia. Vamos lá. Então, eu tô no meu segundo casamento, né? Uhum, E a primeira vez que eu casei muito nova. ok. Então, nessa fase, eu tinha muito medo de engravidar. Porque No eu seu tinha. primeiro casamento? É, Uhum, porque eu tinha muitos planos para minha carreira profissional. uhum, Tinha muitos sonhos, profissionalmente falando. Então, eu tinha uhum, muito medo de engravidar. Fiquei casada há 13 anos. E nesse meio do tempo desses 13 anos, quando eu tava chegando perto dos 30, uhum, eu falei, gente, é melhor, eu acho que eu já posso engravidar, né? Já profissionalmente falando, a minha vida já estava muito mais estável. uhum, E aí eu comecei a tentar e nada, né? uhum, Nada acontecia. E eu não queria, não sou contra, mas eu não queria ter que fazer tratamento para engravidar, né? uhum, Então ficou aquela coisa e pensava assim, eu quero ser mãe. Então, se Deus permitir que eu seja mãe gerando um filho, vou ser muito grata a ele naturalmente, gerar naturalmente. uhum, Agora, se isso não acontecer, eu vou ser uma mãe do coração, eu vou adotar uma uhum. criança. E Aí, você ficou quanto tempo tentando engravidar? Desculpa. ai, sei lá, foram 6 anos. Nossa, bastante tempo. É. Uhum, E aí acabei me separando, uhum, né? A gente se separou e depois conheci o meu atual uhum, esposo, né? Nós começamos a namorar, tudo e aquele desejo de ser mãe estava muito forte ainda em mim, uhum. mas eu já estava bem mais velha, né? Então, Bem mais velha quanto, Carol? olha, quando eu engravidei, eu tinha quase 39 anos. Ah, olha só, que legal. É boa essa informação, né? Porque muitas mulheres ficam com medo de engravidar depois dos 35, né? Rola um tabuzinho aí que o bebê não vai sair É, saudável e tudo mais. exatamente. Aí eu casei, nós Uhum. casamos em junho. Em agosto eu já estava grávida. Então, na verdade, era o marido a solução desse engravidamento. Acho que seu coração estava dizendo aí que não era hora do outro, né? Pode ser, né? Eu acredito muito que tudo acontece da forma que tem que acontecer para nós, né? Uhum, Na hora certa. Mesmo quando a gente acha que não é a hora certa, no fundo, eu acho que o universo tem, né? Deus tem planos para nossa vida. uhum. E às vezes não condiz muito com os momentos que a gente quer, né? Enfim. Então, foi dessa forma. Então, 2 meses depois eu tava grávida, engravidei em agosto. Eu me lembro. Aí a gente foi viajar, a gente foi para Olambra, que é uma cidade que tem aqui próxima de São Ah, Paulo, muito, muito bonita, uma cidade que a gente gosta, né? uhum, Muito romântica, assim. E foi nessa viagem que eu engravidei, né? uhum. E só que o que aconteceu? Logo depois da viagem, acho que uma semana ou 2 semanas depois, eu comecei a sentir muita cólica. Aham. E aí eu falei, ai, amor, né? Tô com muita cólica. Ele falou, ah, então, acho que não foi dessa vez, né? Eu falei, é. E passou. Só que essa cólica não ia embora. Só Uhum. aumentava. Eu falava, gente do céu, mas que essa cólica nunca vai acabar, né? Você estava achando que era cólica menstrual no É, caso. Aham. exato. Achava que era cólica menstrual. Eu falei, ué, mas não desce nunca, né? E essa cólica não passa. Aí eu peguei, fui, dei um Google assim, né? E encontrei lá dizendo que cólica era um dos sintomas, porque eu não tinha enjoo. Eu não tive Ah, nenhum tá. enjoo a gestação Uhum. inteira. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Naquela época eu tava treinando muito, muito treino pesado, né? De musculação, de corrida. Eu tinha uma Uhum. carga de cento e poucos quilos, né? No, Olha. no peso Uhum. das máquinas. E eu fiquei, quando apareceu essa pulguinha na minha cabeça, assim, Uhum. nessa duvidazinha, eu falei, meu Deus, e se eu tiver grávida, né? E eu tô fazendo esse treino super pesado, será que isso é bom pro bebê? A gente não conhece, né? Não conhecia até então, né? Aí eu passei na farmácia, comprei um testezinho de R$ 9,90.
Porque eu falo, não, só para Aham, desencargo, né? Porque vai dar aham, negativo. Então, eu não vou investir grandes fortunas nesse teste, não. uhum. Cheguei na academia, fui lá fazer o exame no banheiro, do xixizinho e tal. E aí deu positivo. Eu falei, meu Deus. Academia, Carol. Falei, meu Ai. Deus. O que que eu faço agora? Aham. Aí eu falei, desci, né? Falei, professora, olha, eu tô com uma dor muito forte nas costas. E hoje eu vou ter que fazer um treino muito leve, não posso pegar peso nenhum. Uhum. Ah, então Eu não quis você fez o falar. teste antes de treinar, antes de É, começar o treino. Aham. exato. Ela falou, não, Carol, tá bom, a gente faz um alongamento, uma coisa leve hoje. Eu falei, tá bom. Aí saí da academia, fui trabalhar. Achei que eu pudesse trabalhar o dia inteiro. Não contei pra ninguém, ninguém. Só que no meio da tarde a ansiedade começou a apertar, né? Aquela ansiedade. Eu falei, ah, quer saber, eu vou embora. Fui embora pra casa e no meio do caminho falei, vou fazer outro teste. Cheguei em casa, fui direto pro banheiro fazer outro teste. Meu marido estava trabalhando home office nesse dia e falou, ué, tá passando mal? O que que aconteceu? Aí deu positivo de novo, né? Nesse novo teste. Saí do banheiro, ele falou, o que foi? Eu abracei ele, comecei a chorar. Ele falou, eu já sei, você tá grávida. Ah, E foi assim. Eu falei, ah. tô. E agora? Ah, mas assim, foi um É. sentimento mais de emoção, porque você também estava buscando há muito tempo? Ou assim, você estava emocionada, mas ficou preocupada? Quais que foram, assim, não sei, seus, né, seus primeiros sentimentos, pensamentos, depois assim que você fez o segundo teste e falou, não, é verdade agora. É. E eu tive muito medo e ao mesmo tempo muita alegria, Uhum, né? É, assim, uma coisa de chorar mesmo, chorei muito. Nós choramos, né? Nós abraçados, né? E eu... Só que ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, que nós ficamos muito felizes, eu senti medo, assim, né? Falei, meu Deus, e agora, né? Como vai ser? Porque meio que, sim, eu estava, esperei por muitos anos esse dia chegar. Porém, não é uma coisa que eu tava assim com muita fé que ia acontecer. aham, Por quê? Porque eu já estava numa idade avançada, uhum, digamos, falando biologicamente para a mulher, né? é, uhum, De fertilidade mesmo, né? A taxa de ovulação diminui, né? E o número de óvulos, contagem de óvulos, enfim, eu sei de tudo isso. Então eu imaginava que ia ser um caminho muito longo, né? Talvez nem uhum, acontecesse. Já tava meio que achando que eu ia adotar uma criança e tal. uhum. E então fiquei com medo, né? Dessa Dessa nova surpresa. fase. Aham, É. é. E eu queria até aproveitar para perguntar para você sobre essa coisa de engravidar com 39 anos, né? Eu acho que foi um gancho muito legal, porque eu sinto que cada vez mais as mulheres, né, estão engravidando mais tarde. E ao mesmo tempo rola essa pressão muito grande médica, né, em cima de que depois de 35 pode ter muitos problemas com a gravidez, os bebês também. E que, né, muitas mulheres, amigas minhas próximas aqui no Chile mesmo, né, que eu sinto que as mulheres aqui eu tenho percebido que elas engravidam ainda muito mais tarde que no Brasil. E muitas amigas minhas, eu conversando sobre isso, estou descobrindo, eu congelei óvulo desde os 32, desde os 35. Meu marido, né, guardou ali o material, né, o sêmen dele e tudo. E aí, quando você, por exemplo, descobriu que estava grávida, depois que você foi, né, no médico lá, a primeira vez, ginecologista obstetra, não sei quem, com quem que você foi, teve Uhum. acompanhamento. Como que foi essa acolhida da sua gravidez, assim, no ponto de vista médico, levando em consideração a sua idade? E também como que você sentia, se isso foi uma coisa que afetou seu bem-estar emocional durante a gravidez, se você ficava muito preocupada com isso, ou se foi uma coisa que você falou, poxa, se Deus mandou para mim, tá tudo certo, eu vou confiar e o que vier, tô topando, né? Uhum. Então, logo de cara, né? Uhum, Embora seja a maioria das mulheres hoje estão engravidando mais velhas, né? Esse é um uhum, movimento natural que está acontecendo por conta dessa questão profissional mesmo, né? A gente quer se uhum, estabelecer profissionalmente, enfim. Então, está sendo muito comum.
Porém, o corpo já não é mais o mesmo. Então, o médico me explicou, né? Olha, se trata de uma gravidez quase considerada de risco, né? Porque é muito Uhum, diferente o corpo. Então, a gente vai ter que fazer um acompanhamento bem de pertinho, uhum, né? Se falar por WhatsApp quando for necessário. Mas vai dar tudo certo, passou confiança, né? uhum, Para mim. Só que eu tinha muito medo de perder o neném. uhum. Por quê? Porque na minha cabeça, assim, era uma chance, assim, sabe? Era só a Nossa, foi primeira e única, milagroso né? para mim. Uhum, Foi milagroso para mim. Então, se eu perdesse o neném, pode ser que isso não voltasse a acontecer. uhum, Por conta mesmo da idade, por conta mesmo de toda a dificuldade que eu tive também, dos anos que foram. uhum. Então, eu tinha muito medo, assim, de perdê-lo, né? Eu nunca tive nenhum sangramento, nada, mas eu vou falar uma coisa, um segredo. Eu passei praticamente 9 meses. Toda vez que eu ia no banheiro fazer xixi, eu olhava no papel para ver se não tinha sangue. Hum, Nesse nível, uhum, entendeu? Então, foi muito desafiador. Foi nesse momento que o medo começou a me atrapalhar que eu busquei ajuda, né? Foi aí que eu te encontrei. uhum. Ai, que joia. Entendi. E como que você, não sei, você durante esse período que falava que você estava com muito medo, né, de perder o bebê, você tinha algum recurso interno que você utilizava, assim, para desviar seu pensamento? Como? Porque eu fico imaginando que a gente também fica brigando com essa sensação, né? Não, vou aproveitar, não vou também deixar o medo tomar conta de mim, porque senão eu vou ficar, né, assim, nessa onda ruim o tempo inteiro. Você usou algum recurso consciente, inconscientemente, se você tiver uma grávida nessa mesma situação que a sua hoje, escutando a gente, né? Ou futuramente, qual, não sei, uma dica, Sumiu o seu som. Voltou. porque alguém me ligou aqui, já desliguei. Que dica, ou não sei, o que conselho você daria para uma mulher, por exemplo, que está passando hoje na mesma situação com a sua, está com muito medo de perder o bebê por alguma situação e outra, que vivenciou um pouco isso? Como que você foi superando, né? Tem esse lance das orações, que você já falou para mim que foi muito importante, mas o que mais você poderia contribuir aí para essa mulherada que está morrendo de medo de perder o bebê? Olha, eu até me arrepiei agora, que coisa estranha. Eu criei um processo mental que era assim: eu não tive nenhum mal-estar de enjoo, né? Mas eu tinha muita Uhum, cólica. E aí eu ok. perguntei pra médica assim: quando que eu tenho que me preocupar? Ela falou assim: se tiver sangramento. Aí você Uhum, vai pro hospital, me liga, vai pro hospital. Eu falei: tá. Só que a cólica é igualzinha de menstruação. uhum, Então eu achava que a qualquer momento eu poderia menstruar. Então essa cólica que eu sentia, ela me deixava com mais medo. Então uhum. eu criei um processo mental que era assim: toda vez que eu sentia cólica, eu imaginava que aquele movimento do meu útero estava fortalecendo o meu bebê. Hum, Então foi um pensamento inverso que eu criei, massa. né? E tem uma música da Marisa Monte que ela fala assim: sou feliz, alegre, e forte, tenho amor e muita sorte por onde quer que Eu eu vou. vá, né? Então essa música era dele, do meu neném. Ah, Então eu falava que ele era forte e que ele ia ficar uhum. comigo, né? Ah, Então vinha esses dois pensamentos, desse trecho da música e esse pensamento de qualquer dor que eu tivesse no meu útero, né? Era porque ele estava se fortalecendo, né? Ele estava uhum. crescendo, ele estava se fortalecendo. Então vinha essa imagem na minha cabeça. Eu criei essa imagem mental com essa Ai, frase. cara. E isso foi Que lindo. me. É, e aí isso foi me fortalecendo, né? Para que eu pudesse não deixar o medo me dominar. Legal. Eu acho, quando você foi contando assim, eu fiquei toda arrepiada, porque além assim, né, da história ser emocionante e tal, me ponho, né, assim, no seu lugar. Eu não engravidei
né, com 39 anos, ainda nem tenho 39 anos, mas eu também não tive muitos problemas durante a gestação, mas eu estava fora de casa, né? Eu estava fora do meu país. E aí eu ficava com muito medo de acontecer alguma coisa e não ter, né? Não ter nenhum apoio, não ter um recurso, né? Morando em Santiago, uma cidade grande, e depois, né, minha cidade original era pequenininha, a gente conhece todos os médicos, né? Minha família é da área da saúde. Eu sempre ficava, qualquer coisa que acontecesse, eu tinha para onde correr, né? E morando fora, eu não tinha isso. E você falou uma coisa que eu usava muito também, né? De transformar o sentimento em alguma outra coisa. É uma, né, um ensinamento, uma dica que a gente dá muito no Conexão Umbilical também, né? De você aprender a transformar o medo em outro sentimento, né? E acho muito legal essa questão da música também, porque eu acredito de verdade que a música é um instrumento muito forte de cura, né? A gente, quando tá com dor de cotovelo, o que que a gente faz? Vai ouvir sofrência, chora tudo, aí aquela dor vai embora, né? Quando a gente tá deprimido, uma música alegre, ele já muda o nosso dia. E eu acho que você foi muito sábio, assim, né, nessa coisa, e principalmente de pensar mesmo, não, meu útero tá trabalhando, né, em prol do meu bebê. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer mesmo, né? Filtrar. A gente não tem controle sobre as coisas que acontecem com a gente, né? Mas a gente tem controle sobre como a gente se comporta mediante os acontecimentos que surgem na nossa vida. Então, eu achei muito sagaz, assim, né? Muito maduro da sua parte você ter transformado, né, esse sentimento de medo e essas contrações ali, não sei, as cólicas que você sentia no movimento de fortalecer seu bebê. Muito legal. E aí eu queria aproveitar também para te perguntar, pegando o gancho do que você já falou também, desse período dos seus 6 anos aí tentando engravidar. Como que foi para você, assim, emocionalmente? E, de novo, né, como que a gente pode ajudar as mulheres que estão escutando a gente nesse momento, que às vezes estão há tanto tempo aí tentando engravidar e não conseguem, já desistiram, porque às vezes sentem que a culpa é delas, sentem que não são abençoadas por Deus, sentem que estão sendo castigadas, que é karma, alguma coisa nesse sentido. Como que você foi levando aí esses 6 anos tentando engravidar até chegar, né, no dia de hoje, assim? Ai, é uma mistura de sentimentos muito grande. Ao mesmo tempo que a gente se frustra, eu me frustrava e achava que de repente não era isso que Deus queria para minha vida, Uhum, né? Talvez não fosse esse o meu destino, ser mãe. uhum, Às vezes passava isso pela minha cabeça. uhum, Só que eu acho que é uma questão mental muito forte, né? Eu acho que a gente acaba ficando meio bitolado, assim, né? Isso atrapalha uhum, muito. Porque o nosso corpo, ele é totalmente conectado com os nossos pensamentos e sentimentos, né? uhum, As nossas células, elas trabalham muito de acordo com a vibração que a gente vibra, que a gente pensa, que a gente sente. uhum, Claro que eu tô dizendo assim, não tô dizendo que o pensamento é a causa, né? Tem uhum, situações, milhões de situações médicas, enfim. Então eu acho isso, eu acho que o pensamento. E eu acredito muito assim, que embora às vezes a gente queira muito as coisas, dos nossos sonhos, enfim, o sonho de ser mãe, às vezes não é aquele momento. A gente não entende isso, né? Mas eu entendi que é o momento que eu engravidei foi o melhor momento para eu engravidar na minha vida. Foi a hora uhum. certa, com a É. Então, pessoa certa, no lugar certo. na verdade, era como se Deus ali tivesse te preservando, né, de um momento para te dar o que você tanto queria em outro, né? Ter É, essa eu entendi paciência, isso. pode ser. Você chegou a ficar com raiva de Deus? Não, graças a Deus. Não fiquei com raiva, não. Eu sempre acreditei muito que eles tinham o melhor para mim. Uhum, Mas eu acho que é possível uma pessoa ter raiva de Deus por causa disso. Porque é uma frustração muito grande, né? uhum, Eu acredito, sim, que tenha pessoas que acabam até nem acreditando que ele existe. Ah, se Deus uhum, existisse, ele teria me deixado ser mãe, né? Então eu tenho pessoas que eu conheço muito próximas a mim que queriam muito e não conseguiram, né, ser mãe. uhum.
E vem aquele pensamento, né? Mas aí você vê alguém que não tem condição nenhuma e engravida. Eu Hum, poderia dar tudo para essa criança e não consigo engravidar, né? Então, uhum, é. é estranho mesmo, né? E você chegou, você falou que não queria fazer tratamento, mas você chegou a, não sei, a gente sempre tem umas mandingas, uns negócios assim, né? Tomar chazinho, sei lá, botar a perna pra cima depois da relação sexual, essas coisas. Você fazia isso ou você ficava de boa, né? Assim, o mais natural possível. Quando eu comecei a querer muito, assim, né? Que foi mais no final, assim, desse relacionamento, porque eu já tava ficando mais velha, então o tempo, ele passa muito rápido. E a Uhum, gente não percebe isso. Então, o que eu falaria também para as mulheres, assim, que falam que querem muito investir na carreira, é que não esqueçam que o corpo, ele é diferente do nosso tempo de profissional, falando. O tempo uhum, profissional não é o mesmo tempo do nosso biológico, da nossa biologia, né? Então, para prestar atenção nisso, porque mesmo quando você guarda os óvulos, enfim, às vezes o seu físico não consegue segurar, gerar aquele óvulo, uhum, né? Eu passei a gestação fazendo muitos exames, muitos acompanhamentos, é exaustivo. uhum. Exaustivo, assim, é. No final, então, era ultrassom toda semana. Sério? E, meu Deus, assim, um outro segredo que eu vou contar, né? Eu tinha tanta preocupação de levar isso da minha melhor forma, de dar o meu melhor para essa gestação, que eu fazia acompanhamento com dois médicos. Nossa. Era Então, exame então aí eu dobrado para fazia os você. exames então eu fazia exame dos dois. Então foi muito cansativo, né? Uhum. Nesse sentido. Enfim, eu não lembro qual foi sua pergunta. Eu respondi? Respondeu, não se Ah, você, se você fazia alguma coisa mais, né, diferente para poder tentar engravidar aí nesses 6 anos eu que lembro que você eu passou levantava as tentando. pernas para cima, contava na tabelinha, Uhum. comprava aquele teste caríssimo de ovulação para ver quando que estava ovulando. Nunca deu positivo aquele teste. Nossa. Você Uhum. acredita? E é caro, né, aquele É, teste. é. E Esquisito. você, mas você, por exemplo, com esses dois médicos era mais uma necessidade sua para você se sentir tranquila. É, E seu é, bebê sempre estava bem, mas esse tanto de exame que você fazia e se submetia era mais relacionado especificamente porque você estava grávida aos 39 anos. exatamente. E depois eu desenvolvi diabetes gestacional. Aí Ah, tornou-se de fato uma tá. gestação de risco, e aí teve Uhum, que ter um acompanhamento mais próximo, entendi. né? E teve um desses exames que eu fui fazer que deu um resultado que o meu bebê não estava crescendo. Uhum. Então, E aí? quando aconteceu isso, ele estava dito PIG, né? Que são os bebês pequenos, com percentil menor que 10. Uhum, Ah, nossa senhora, aí foi aquela loucura, assim, né? uhum, Muito, muito medo, muito medo. E depois, nas semanas seguintes, assim, eu já fui fazendo exame e ele já voltou no percentil dito normal, né? uhum. Entendi. Então, na verdade, pode, porque também é muito, muito louco, né? Esses exames da gravidez, eles são bons, né? A gente precisa cuidar, a gente precisa monitorar o nosso corpo e tal, mas a gente precisa saber também que eles têm grandes possibilidades de errar, né? Inclusive as semanas gestacionais, é, a gente ainda tem um delay aí, um errozinho, se a gente não faz exatamente ali na sétima, oitava semana para ver quanto que tá o bebê, ele realmente pode dar errado, né? É uma coisa que eu costumo sempre falar para as grávidas. Tem que fazer os controles, tem que fazer os exames, os check-ups, tudo direitinho, mas também não vamos ficar desesperado com, né, os resultados que chegam às vezes, porque também os bebês eles são fenomenais, né? Pode ser mesmo que seu bebê tenha, inclusive, estado, né, abaixo mesmo do tamanho e depois com aquela tamanha preocupação ele ali naquela outra semana deu uma acelerada.
deu uma aumentada de tamanho, porque os bebês, eles, né, É, são incríveis, eles respondem aos estímulos mesmo, né, da gente e às preocupações, né? Mas eu entendo, é muito estresse, né? E eu queria aproveitar e te perguntar também um outro gancho que eu acho muito legal a gente conversar sobre essa questão da atividade física na gravidez. Você falou que era bem ativa, né, fisicamente, levantava muito peso, ia para academia, acho que você corria também, né? E corria, né? como que ficou essa situação depois da gestação? Você manteve as atividades físicas? Você mudou a intensidade? Como que foi para você isso? Porque eu tenho uma grande amiga que ela é escaladora, ela e o marido dela, é o esporte deles, né? E eles vivem na pedra, vivem escalando. E aí ela engravidou e ela continuou escalando. Obviamente, né, se ela se sentia segura, mas ela não subia em pé, tal. Ela tinha, né, um protocolo ali básico de segurança, mas ela continuava fazendo as atividades físicas dela e ela fala comigo: Nossa, Bárbara, o tanto de mensagem desaforada que eu recebia de gente que nem me conhecia direito, falando: Você tá doida, você é uma irresponsável, você não, né, é seu bebê e tudo mais. É claro que escalar não é o mesmo que fazer academia e correr, eu acho que exige um nível, às vezes, né, maior, assim, como é que fala? De envolvimento, assim, né, de esforço físico, e às vezes tem o risco ali da altura, mas para você, como é que foi? Se você ficou longe, você sentiu muita falta, você teve abstinência de exercício, como que foi essa questão aí na sua vida de grávida? Eu treinei até o dia antes de eu ir para a maternidade. Eu treinei Boa. a gestação inteira. Só que os treinos foram adaptados para uma mulher gestante, Uhum, né? Então, por exemplo, a corrida, eu corri até mais ou menos o quarto mês só. Por quê? Porque daí a barriga pesada começa a crescer, né? uhum, E o nosso eixo de equilíbrio muda. Então, o risco de queda aumenta. E aonde tem o problema, né? A gente fala que o problema não é só perder o bebê. A gente não pode uhum, tomar um monte de remédio. Então, uhum, o pé torcido, não tem como você tomar o remédio para curar o seu pé torcido. Vai ser tudo à base de gelo. Então, é um sofrimento. Foi isso que o meu médico me explicou. Ele falou: Carol, você pode correr. Você não vai perder o neném se você correr. Você já tá, o uhum, seu corpo está acostumado a correr. sim, O problema é que se você tiver uma queda, você pode acabar trazendo um sofrimento para você desnecessário. entendi. Porque aí, como é que você vai tratar um joelho torcido, um pé quebrado? Você não vai poder tomar alguns anti-inflamatórios, alguns Uhum, antibióticos e até mesmo para dor, né? Também algumas coisas não podem tomar. Fica muito restrito. Então, a gente vai reduzir isso. Aí eu uhum, senti muito a falta disso. uhum, Eu também praticava hot yoga, que é um yoga numa sala quente, né, de 40 graus. uhum, E também não pode, né? O calor excessivo também causa má formação pro bebê. uhum. Então, eu também tive que sair, eu sentia muita falta. Muita falta. Mas eu tinha outras coisas que eu podia fazer. Comecei a fazer natação, Ah, legal. hidroginástica, a própria musculação, mas tudo muito com o profissional acompanhando. Uhum. Foi com bastante atenção. E E deu agora, certo. que bom. E agora que você voltou, agora que você já pariu, que o Pietro tá aí, você já voltou a alguma atividade? Como que você se sente também? Porque aí já é uma outra demanda, né? As pessoas, nossa, eu quero muito voltar, mas aí às vezes está tão cansado, aí tem que combinar com a rotina, né? De trabalho, sono Ai, do meu bebê, Deus. aí às vezes nem consegue, né, voltar à atividade física. Como é que tá sendo para você Não. em relação a isso agora? É tudo muito instável, né? Internamente, eu me sinto muito vulnerável ainda. Uhum, Então, a gente não consegue ser mulher de antes. uhum, Não dá certo para fazer a mesma rotina, não tem como. uhum, Então eu vou quando eu consigo, né? Quando eu consigo, eu tento ter pelo menos 2 vezes por semana de treino, né? uhum. 2, 3 vezes por semana, mas tem vezes que eu passo 15 dias sem treinar, tem vezes que, que eu acabo treinando certinho.
Então, não dá, sabe? É completamente diferente. Fica meio que uma bagunça, assim. Uhum. Eu tô buscando esse equilíbrio, esse eixo. Mas eu acho que, na verdade, o eixo é fora do eixo, sabe? Exatamente. Ai, ai. E como é que foi para sua família, Carol? Porque também eu acho que sua família deve ficou ali, né, acompanhando a sua tentativa de, né, de engravidar. Não sei se você é tão próximo assim, né, dos seus queridos, mas e aí, quando você chegou lá, contou, como é que foi? Você fez a caixinha, falou para a avó, não sei se seus pais são vivos ainda. Como que foi Então, essa recepção da sua gravidez familiarmente falando, né? eu e meu esposo, a gente combinou que a gente só contaria para as nossas famílias depois Das das 12 semanas. anos. Uhum. Então, a gente É já o clássico. ficou. E aí, quando teve o primeiro morfológico, né? Se eu não me engano, acho que é com 12 semanas. Não me lembro agora. Tem um ultrassom mais específico que a gente fez e que o neném estava muito bem, estava tudo certo. Aí a gente contou Uhum. para a família. E como era muito difícil chamar as pessoas, reunir as pessoas, foi tudo por vídeo. Ah, E tá. todo mundo chorou muito, né? Porque na minha família, da minha parte da família, é o primeiro neto, né? Nossa. Então, é o meu primeiro filho, primeiro neto dos meus pais, né? Primeiro sobrinho. Então é alucinante para todo mundo. É o É um negócio. xodózinho da família agora. E a É. galera pegava muito no seu pé, sua família ficava muito preocupado, eles confiavam em você, te enchia, Carol, não faça isso. Carol, não É. acredito que você tá desse jeito. Terrível. É. Para que tanto exame? Ao mesmo Hum, tempo que falava que não era para fazer as coisas, não podia pegar peso, não podia não sei o quê, não podia comer doce, arroz, não podia comer porque vai te engordar. Enfim, uhum, foi difícil, foi muita pressão mesmo, assim. E no uhum, final, aí foi pior ainda, não queriam mais que eu saísse de casa, que eu dirigisse, que eu uhum. trabalhasse, né? Enfim, E aí, foi terrível. como é que você foi lidando com isso? Você abstraiu? Você não ligava? Você entrava na noia do pessoal? Como é que foi para você? Algumas vezes chorava, algumas vezes deletava, algumas vezes ficava com raiva e brigava com Uhum, eles. Mas depois eu fui aprendendo a mostrar para eles novas pesquisas. Então eu sempre mandava link de pesquisa, uhum, porque tá muito evoluído, né? Essa parte da medicina obstétrica. Então, uhum, é, coisas que eles não sabem, então eu ia mandando. E aí eles foram ficando mais tranquilos, mais confiantes. E uhum. eu fui aprendendo a ignorar um pouco também, enfim. Entendi. E no seu trabalho, como que foi então, estando grávida? Porque você falou, né, que no começo você deixou muito para o final, porque você queria evoluir na sua profissão e sentia que um filho ali poderia, né, atrapalhar nesse momento. Então você já estava, né, ali estabelecida profissionalmente, engravidou. Como que foi esse? Você continuou trabalhando? Como que foi para você essa rotina, né, do trabalho estando grávida? Continuei trabalhando todo o tempo A da gestação. gestação. Uhum, Presencialmente eu parei de ir quando faltava 3 semanas, mais ou menos, para o bebê nascer. Então eu continuei uhum, trabalhando mais de casa por conta do deslocamento, né? Que eu moro um pouco distante do meu trabalho, então dá mais ou menos 40 minutos. E quando tem muito trânsito, 1 hora e pouco. Então comecei a fazer isso. uhum. E depois de 15 dias que o Pietro tinha nascido, eu já comecei a responder algumas mensagens do pessoal do meu trabalho. E depois de 2 meses eu voltei a trabalhar Uhum. presencial. Nossa. Uhum. Foi terrível, assim, mas eu precisava, né? Então eu ficava assim poucas horas fisicamente, alguns dias por semana só. E Uhum. voltava logo para casa, porque eu tinha que dar mamar. Então foi a maior loucura, a maior correria. Mas eu consegui conciliar. E depois de um tempo, eu aprendi a ser muito mais produtiva no trabalho. Hum. Então, antes eu precisava de 8, 10 horas de trabalho para eu produzir no que eu produzo hoje com 6 horas.
Eu também senti isso. Eu acho que a gente cria isso aí é um outro superpoder das mães, eu acho, né? A gente não tem tempo para perder, né? A gente Não tem. sabe ali do valor que é aquele tempo, pô, você tá deixando seu bebezinho de 2 meses, 3 meses para alguém cuidar na escola, na creche, né? Você precisa ali, né, ser produtivo. E eu acho que, inclusive, tem uma outra coisa, provar que você é aquela mesma pessoa ali profissionalmente, né? Eu já conversei com algumas outras grávidas sobre isso e eu sinto que às vezes o ambiente profissional dá uma infantilizada, né, na gente, assim, quando tá grávida e quando nasce o neném, né? Como se a gente não conseguisse ali pensar mais do mesmo jeito, se a gente conseguisse dar conta, né, do mesmo trabalho que a gente fazia. Embora às vezes isso seja verdade, né? Porque tem algumas atividades quando você tá grávida, eu não sei como que era você, mas eu me sentia assim muito avoada às vezes, Uhum. esquecida, com o pensamento. Então, às vezes eu tenho quando eu tava grávida, eu tinha uma capacidade menor mesmo assim, né, de concentração, que me atrapalhavam a fazer algumas coisas. Eu tava, né, fazendo doutorado, e aí essa coisa de pegar lá um livro de 1872, que a gente fica lendo na sociologia, né? Espanhol, Uhum. outro idioma, eu demorava muito mais tempo, mas na hora de produzir, fazer meus trabalhinhos ali, as provas, os negócios que eu tinha que fazer, eu rapidinho terminava, né? Parecia que as ideias fluíam, mas eu não sei se você sentiu isso assim um pouco no seu trabalho ou na época que você estava grávida, se você alguma diferença, né, assim, na produtividade. Peraí, Bárbara, um minutinho. Tá Um joia. carregador? Não, O tranquilo. meu não tá Fica à vontade. funcionando. Então, no começo, eu me senti um pouco avoada, né? Os pensamentos Uhum, ficam confusos. uhum, Então, é muita coisa para pensar. Só que depois eu não tive mais isso. uhum. Depois a minha cabeça ficou blindada, assim, uma coisa louca. Parece que a gente pensa muito mais, outro superpoder, né? Muito mais criativa, então tinha muito mais estratégias assim para resolver problema, Uhum, né? Embora a emotividade, né? A gente fica muito emotiva, então a flor da pele uhum. também. Mas tinha isso, né? Agora eu voltei a sentir isso agora, da cabeça confusa. É? Ah, tá. É, agora depois No de puerpério. no puerpério foi muito difícil, viu? Essa parte dos pensamentos ficam muito confusos, Uhum, muitas coisas para pensar e é quase foi pior do que a confusão da gestação no começo. ok. Uhum. É, o puerpério é um momento super delicado mesmo, que eu quero conversar mais especificamente com você um pouquinho mais adiante. Eu só queria aproveitar então o gancho ainda do embaraço, da gravidez, antes da gente passar para o famigerado puerpério, né? Porque eu tenho sentido também, assim, eu comecei trabalhando com gravidez, né? A gente é doula, enfoca muito na gravidez, mas aí os nenéns das grávidas que eu tenho atendido estão nascendo, os meninos estão aí, tem essa demanda também muito grande, né? De olhar com carinho, com generosidade, com cuidado por puerpério, que acho que é uma fase às vezes até mais desafiadora, né, que a gravidez, assim, para muitas e muitas mulheres. Mas aí eu queria só te perguntar, antes da gente entrar nesse assunto, como que ficou sua vida de casal também, assim, grávida, né? Como que era namorar? Como que era se relacionar? Porque você falou que pouco tempo depois, né, que você e seu marido estavam, não sei se era casado ou namorando, aí você me corrige, mas você engravidou logo, né? Então, isso também É, acontece com muitos casais, né? Você tá ali no ápice do relacionamento, transando adoidado, curtindo pra caramba, apaixonado, aí você fica grávido, né? De repente, literalmente cai no colo esse bebê aí pra vocês. Como que ficou a relação de vocês? Como que tem sido, então, né, também? tava numa fase delicada porque o início do casamento, a gente tinha 2 meses de casado, a gente ainda estava aprendendo a dividir o espaço, Uhum, né? A rotina, o que cada um ia fazer, né? Ele é muito meu parceiro, então faz muitas coisas assim de casa. Então a gente estava aprendendo ainda a viver juntos. Então nesse ponto foi difícil, né? Porque eu fiquei muito emotiva, muito medrosa no começo, né? uhum, Então foi muito difícil por conta disso. E aí ele falava
para mim, você não precisa ter medo, você tá bem, você tem muita saúde, né? Você nem parece que tem a sua idade, ninguém nem acredita que você tem a sua idade, Uhum. enfim, né? Então ele às vezes ficava meio bravo comigo nesse sentido, e às vezes ele me acolhia, e às vezes ele compartilhava os medos dele também. Então acho que foi um começo de casamento muito diferente, né? Uhum. Porque a gente tinha um foco em nós dois, na nossa casa, mas a gente tinha um terceiro ponto ali de atenção e de preocupação, que era a gravidez. Uhum. Mas foi muito bom, né? Ele foi muito. No começo ele achava que era um pouco de exagero, até que. Sabe quando que ele caiu a ficha de que Uhum. não era exagero? Quando ele foi uma vez no ultrassom comigo, Uhum. e o médico falou assim: bom, a próxima ultrassom, né? Tem que fazer o ecocardiograma. Então você tem que procurar uma cardiologista, tal. Aí ele perguntou pro médico: mas por que, doutor? Ele falou: não, porque pela idade dela é imprescindível, não tem como abrir mão desse exame, que é o Uhum. ecocardiograma fetal, né, para avaliar as estruturas do coração do bebê. Aí ele saiu daquele dia no consultório com outra cabeça. Entendi. Aí ele falou: Aí- nossa, amor, agora eu tô entendendo, né? Eu falei: você viu? Agora você entende? Ele falou: agora eu tô entendendo. Dá até mais uma preocupação, né? Eu falei: Uhum. ai, ai. Então É, foi isso. Agora a parte de namorar, a gente continuou namorando, normal. Depois, no começo ele tinha muito medo, né, de machucar o neném e tal. Mas Uhum. depois isso foi passando e a gente continuou muito próximos um do outro, Uhum. né? E isso foi fortalecendo também a nossa parceria, nosso amor, o nosso carinho, né? O começo, como eu te disse, foi um pouco difícil, ele tinha muito medo, né? Mas depois Uhum. ele foi compreendendo um pouco mais as coisas. Acho que ele também tinha medo, assim como eu, né? Talvez Uhum. ele não assumisse tanto, porque ele tinha que me proteger e me dar Claro. forças, né? Uhum. Acho que na cabeça dele, né? E sua libido, como que ficou durante a gravidez? Eu não tive alteração. Acho que até porque, como eu treinava bastante, fazia terapia, fazia o Uhum. acompanhamento com você, cuidei muito de mim. Uhum. Então, eu não tinha muito. Não tive muita diferença. Também não me senti deprimida, nada. Teve uma fase só que eu me senti muito ansiosa, tive umas crises de ansiedade, Uhum. mas passou também. E foi Ah, legal. isso. E o No meu caso, parto? Vamos falar do parto agora? Vamos falar do nascimento, né? Da via de nascimento aí do seu bebê. Como que foi para você esse processo? Você teve neném normal? Teve cesárea? Se foi cesárea, você sempre sabia? Tinha alguma, assim, algum médico chegou a falar para você de alguma contraindicação por causa da sua idade, de parir em casa? Você tinha algum desejo? Sua expectativa não foi alcançada? Você tem alguma mágoa desse processo? Como que foi? Foi bonito? Foi maravilhoso? Nossa, foi horrível? Nunca mais quero parir de novo? Como que foi para você esse processo? eu não me apeguei em momento nenhum com via de parto. Aham. Porque o que eu queria era que o meu filho nascesse, independente da forma que ele viesse. Aham. Então eu conversei muito com ele, com meu bebê, e eu combinei com ele que ele me daria os sinais do que seria o melhor para nós, para Uhum. ele, né? E então eu não, a única coisa que eu não queria era fazer a indução de parto, porque Aham. eu acho que é um pouco de sofrimento. Não são todos os casos, mas bem naquela fase recente, uma amiga nossa tinha passado por uma indução de parto, sofreu muito e o bebezinho quase perdeu o Faleceu. bebezinho, né? Os batimentos cardíacos da bebezinha chegou nos 50. E aí teve que fazer uma cesárea às pressas. Então, eu não queria isso, Uhum. só. Agora, se fosse parto normal, eu estava super disposta, preparada, treinei a gestação inteira para isso. E se fosse cesárea também, que eu estava também tranquila, Uhum. né, com essa decisão. E aí, naquela semana que ele nasceu, eu tive muita contração.
Eu tive vários indícios de que eu ia entrar em trabalho de parto, né? Comecei a Uhum. contar as contrações com o aplicativo, tudo. E ficaram intensas, geralmente era à noite que ficava intenso, mas depois passava. Aí passava, Uhum. aí passava. Né? E aí, na antevéspera, uma semana antes dele nascer, eu tive umas contrações gigantes, assim, a ponto de eu ver todinho ele na minha barriga. Barriga contrair a ponto de eu ver o formato todinho do meu bebê. Olha. É, foi muito forte. Então, eu já comecei com dilatação, tudo. Só que aí estacionou. Não evoluía essa dilatação, né? E eles recomendaram, por conta da minha idade, por conta da diabetes, nem tanto Uhum. pela idade, tá? Mas Uhum. pela diabetes, Uhum. a gente ter mais cautela nesse lance de esperar muito. E eu acho que aconteceu na hora certa. Aí eu decidi fazer a cesárea. E foi a melhor coisa que eu fiz. Quando eu cheguei Uhum. no hospital, a minha pressão estava 17/10. Nossa, nossa, E eu não tive pressão alta em nenhum momento em da nenhum gestação. momento. Uhum. Mas naquele dia subiu. Uhum. E eu só descobri quando eu cheguei na maternidade. E aí eu tive a certeza de que era cesárea mesmo o nosso caminho, Uhum. né? E foi super. Foi um dia lindo, assim. O Uhum. trânsito estava aberto, não tinha trânsito, né? O parto foi perfeito, foi rápido. Eu não passei mal, eu não tive dor. Uhum. Ele nasceu tranquilo, ficamos juntos toda a Golden Hour lá. Uhum. É, foi, foi muito bonito, assim, foi perfeito. Uhum. Que legal. E você vê como que as coisas são, né? Maravilhoso, porque você ficou tanto tempo ali, né, tentando engravidar e tudo, e na hora quando aconteceu, mesmo com todas as dificuldades que você passou, né? Acho que foi um presente para você, né? Quando eu te perguntei, ai, você teve raiva de Deus? Para que que vai ter raiva de Deus se ele te depois, né, ele te, né, ali retribuiu, né? no, no nascimento, porque a diabetes gestacional também é muito desafiadora, né? Assim, para a mulher em termos de alimentação também, né? De cuidado. E no final você foi, né, agraciada com esse momento do nascimento dele. E a sua equipe, você já falava para o pessoal da sua equipe que você queria? Para quem não sabe, gente, Golden Hour é essa hora de ouro que a gente chama, né? Que é esse primeiro horário depois que o neném nasce, que é muito importante, né? Fazer o contato, o apego, ali perto do peito, no coração, tudo mais, para o neném ter esse contato, né? Pele a pele com a mãe, é super importante. Às vezes fazem com o pai também, mas infelizmente não é toda equipe profissional que deixa, né? Às vezes eles ficam mais ali interessados no cuidado do bebê do É. que nesse momento. Você tinha essa conversa, né, assim, clara com o pessoal da sua equipe? Como que foi em relação a esse momento do nascimento e do parto? Você teve com seu obstetra? Você teve com Tive, plantonista? Como que foi? tive com meu obstetra, e com a esposa dele, então foram os dois médicos que eu já Uhum, conhecia. E o resto da equipe foi do hospital, tá? Então, uhum, realmente só os médicos que eu já tinha contato. É, A única coisa que eu falei para ele é que eu não queria ser amarrada, que uhum, eu queria ver o parto, então eu vi eles tirarem o neném, tudo, né? Cortar o cordão, meu marido cortou, tudo certinho. Aí o neném foi para mim. Só que ele nasceu com necessidade de um pouquinho de oxigênio. uhum. E aí ele foi colocado, disseram assim, que ele ia tomar um arzinho de Campos do Jordão. Aí ele ficou tomando um arzinho de Campos do Jordão do meu lado, todo o tempo, e numa luzinha para deixar ele quentinho. E a gente ficou juntos até o horário da primeira mamada, né? Que ele teve que recuperar um pouquinho essa coisa do oxigênio dele, que ele nasceu um Uhum, pouquinho roxinho, acho que até por conta da minha pressão, né? Pode uhum, ser. E aí ele mamou, ficou no meu colo, a gente ficou conversando. Só foi perfeito. A única coisa que eu falei pro médico, eu confiei muito nele, né? Falei, olha, só não quero ficar amarrada, eu quero ver meu bebê, tudo.
ele nascer. Quero que você não minta também, se acontecer alguma coisa, né? E aí, E quando você pegou o seu nenenzinho e o Pietro, quando você pegou ele, como é que você lembra o que que você sentiu? Você falou alguma coisa para ele? Como que foi, né? Esse momento aí do olhar, né? De olhar olho no olho do seu bebê, porque a gente passa aí 9 meses, às vezes até 10, né? Igual eu que parei de 41 semanas, eu falo, ai, minha gestação não foi 9 meses, foi 10. Aí você fica ali imaginando a carinha daquele bebê, fica pensando como ele vai ser e tal. Aí na hora que você vê ele de verdade ali, que você vê, não, é verdade. Como é que foi ele para você esse momento? olha, eu comecei a me emocionar na hora que o médico falou: vai nascer, Carol. Uhum, Carol, vai nascer. Pronto, ali já foi. Porque ali para mim era a concretização. Aquela frase para mim foi a concretização de tudo, né? uhum, Ou seja, antes dele sair da minha barriga, eu já estava agradecendo a Deus por aquele nascimento, né? uhum, E aí eu comecei a chorar, né? Quando ele falou: Carol, vai nascer, vamos tirar ele, vai nascer. Aí eu comecei a chorar, tal, muito, de emoção. E aí quando colocaram ele pra mim, aí ele chorou, né? Saiu da barriga já chorando, tudo. Aí eu falei: oi, filho, a mamãe tá aqui, não precisa chorar. Foi o que eu falei pra ele. E aí fiquei conversando com ele, né? Ai, ah. Bonito demais. Relembrar é viver, viu, gente? Olha só, quando a gente lembra, a gente vive outra vez, né? É tão gostoso esse momento aí. Eu fico lembrando assim do meu também. Foi um sufoco, mas foi bonito. E o seu marido estava presente? tava, Tava junto e ele não desmaiou, não, tava. não caiu para trás, não abaixou a pressão, porque às vezes acontece isso também, né? Ele tava alucinado, assim, né? Falaram assim pra ele: olha, agora você entra ali pra trocar de roupa, tudo. Ele fala que ele não ouviu nada. Tiveram que falar com ele 3 vezes porque ele não ouvia nada. Ele tava muito mais acelerado, muito mais assim, eufórico do que eu, muito mais nervoso do que eu, né, nesse Uhum, momento. E ele ficou do meu lado todo o tempo, me dando beijo. Aí eu falei pra ele: agora fica com ele o tempo todo. Aí, então ele acompanhou tudo. Tudo, todas as coisas que foi feita com o bebê, de pesar, enfim. uhum, Quando colocaram ele no oxigênio a primeira vez, né? Que a máquina ainda não estava do meu lado. Foi tudo muito uhum, rápido também, né? Eu não uhum, fiquei longe do Pietro. Mas ele ficou do lado o tempo todo, né? Na hora de carimbar o pezinho, tudo. uhum. Aí na Golden Ai. Hour também ele ficou o tempo todo comigo. E aí, na hora de chegar em casa, como é que foi? Porque essa sensação também é emocionante, né? Você sair do hospital ali, carregar seu bebezinho no Moisés, pisar a primeira vez dentro de casa. Não sei se vocês prepararam quartinho e tal. Como é que foi esse primeiro dia, a primeira noite também, né? Que é muito tenebrosa. Às vezes tem alguma uma mamãe grávida aqui escutando a gente, alguma mulher que às vezes já está ansiosa, quase para ganhar o neném. Ai, meu Deus, quando eu chegar em casa, como que foi, né, assim, para você levar a sua pedra preciosa, seu pequeno talismã para casa, né? Depois de tanto espera. Ai. Olha, foi assim, muito interessante. A verdade é. Porque, né, a gente não conseguia colocar ele na cadeirinha, o cinto nele. Uhum. Aí eu falava: gente, a gente tinha que ter feito um curso com essa cadeirinha. Porque a gente não conseguia colocar o cintinho nele. E aí ele foi todo o caminho na cadeirinha, só que com o cintinho sem conseguir fechar. Então foi a maior tensão. Aí o meu Uhum. marido foi dirigindo com o pisca-alerta ligado todo o caminho, né? Bem devagar, assim. Aí as pessoas chegavam, ele fazia o sinal para passar para frente, né? Para ultrapassar a gente, que a gente estava devagar. E foi assim, até chegar em casa. Aquela tensão, porque a cadeirinha não estava presa, a cadeirinha, mas o cintinho a gente não conseguiu por nada colocar nele. Uhum. Então eu fiquei assim, fui segurando ele todo o caminho, né, com as mãos e tensa.
Aí quando chegou em casa, oi filha, essa aqui é sua casa. A gente levou ele até o quarto dele, apresentou o quartinho para ele. Muito tranquilo, foi muito tranquilo. A gente tava com muita paz, assim. Tava silencioso o dia, com aquele solzinho de inverno Uhum, pela casa toda. Muito gostoso. uhum. E foi tudo bem, né? E aí a primeira noite foi tranquila. Eu não lembro, na verdade, da primeira noite como que foi. Não lembro. Mas eu acho que não foi nada muito terrível, não. Senão eu lembraria. Entendi. E aí, e você gostava, ô Carol? Só mudei de assunto aqui do nada, acabei de pensar assim. Você gostava do seu corpo de grávida? Você tinha algum problema assim com, né, corporalmente mesmo, né? Porque você, né, é basicamente uma atleta, corria, fazia musculação e tudo, então eu acho que, né, o corpo era uma coisa importante para você, imagino, não só, né, no aspecto saudável, mas a gente não só mulheres, né? Eu acho que os homens também, né, gostam de aparecer bonito, de ficar forte, a gente também, né, de ficar ali apresentável no peso que a gente gosta e tal. Como que foi para você essa coisa, né, do corpo grávido mesmo, das mudanças e também até depois, né? Porque eu, por exemplo, quando estava grávida, achava linda, ficava me achando com aquele barrigão, eu tirava 1000 fotos, gostei muito. Mas depois que eu parei, assim, eu levei, sei lá, uns 2 anos para meu corpo voltar realmente ao normal. Eu acho que nunca voltou de verdade. Fiquei com aquela uma barriga ali super flácida, me incomodava muito. E assim, né, era uma coisa menor, eu sabia, meu bebê estava ali, eu tinha parido, tinha que ter respeito ao meu corpo, mas eu tive, assim, eu lembro nos primeiros 6, 7 meses, assim, de ficar, putz, será que essa barriga nunca vai embora? Será que não sei o quê? Eu ficava nessa noia, né? Como é que você se sente ainda, ou se sentiu em relação a isso? Eu também senti isso que você falou, né? Uhum, Durante o começo, que a barriga cresce, mas não parece que é uma barriga de grávida, eu não gostava. uhum. Não gostava, porque o corpo ele muda o formato, a gente fica mais quadrada, né? É. O quadril alarga, então muda muito o formato, né? Então eu não curtia. Só que na hora Uhum, que a barriga de fato começou a aparecer, aí eu comecei a gostar. uhum, Mas não era um amor louco. Não me sentia a mulher mais linda do mundo, mais atraente, mais maravilhosa, não. Mas eu gostava. Mas não era aquela, uau, nossa, que lindo, ai meu Deus, não. Eu não curti tanto estar grávida, é. porque era pesada a barriga, pesava, doía, tinha muita dor na parte do quadril mesmo, né? Uhum, Mesmo com todos os exercícios e tal. Então, foi uma coisa que eu não amei, assim, de paixão, né? uhum, Eu amava estar com meu filho, sentir ele dentro de mim, ver ele crescer, achava mágico, né? Ver a evolução de cada ultrassom, uhum, quando aparecia cabelinho, teve uma ultrassom que ele estava com os olhos abertos, então foi curioso tudo isso, acompanhar. E depois que ele nasceu também, nossa, nunca vai voltar esse corpo, e não voltou ainda. Não voltou ainda, né? Eu até perdi bastante peso uhum, logo depois, até os 2, 3 meses eu perdi bastante peso. O pessoal falava: Não, você nem parece que você acabou de ter neném, você é. tá normal. Uhum, Só que não é normal, né? É diferente o formato. E depois eu comecei a engordar um pouco, né? Aí entrei numa situação de ansiedade, não bem ansiedade, mas assim, de comer mais, assim, para encontrar um uhum. pouco mais de conforto na rotina É, dura, uhum, te entendo. né? É verdade. E você tá amamentando? Você amamentou? Como é que foi para você também esse processo? Eu amamentei, mas eu tinha uma cirurgia nos seios, né? Uhum, Então, a cicatriz interna, muitos ductos provavelmente foram cortados, né? uhum, Então, foi bem difícil. Ele sabia pegar direitinho. Logo lá na primeira mamada dele, ele já fez a boca do peixinho, pegou direitinho a uhum, pegada, né? Mas não tinha muito leite. Eu fiz um acompanhamento com uma consultoria de amamentação
para Aham. melhorar a produção de leite. Um monte de coisa eu fiz, só que eu não podia tomar medicamento. Porque os Uhum. medicamentos que aumentavam a produção de leite me dão alergia. Eu tenho uma reação muito forte. Aham. Então eu tive que saber lidar com isso, né? Aham. Como eu já sabia dessa questão da cirurgia, Uhum. eu já me preparei, que na minha cabeça o que eu queria mesmo era que meu filho estivesse bem alimentado. Se Aham. fosse com o meu leite, com leite de fórmula, com leite de outra mãe, não importava. Eu queria só meu filho bem alimentado. Uhum. Então eu não tive muita neura de chorar porque não conseguia, porque o filho precisava de um complemento, porque ele precisou de complemento, né? O Aham. meu leite não era suficiente para ele. Aham. Então foi isso. Joia. Que bom, porque é bom Mas que você é prática, né, Carol? Fico vendo assim, porque eu acho que a internet, né, essa coisa da informação, ela é muito boa, porque leva a gente a lugares que antes os nossos pais não tinham, né, acesso a vários conhecimentos. Eu também passei assim por muita. Eu sou muito grata à internet na época que eu estava grávida. Eu segui muitos perfis que me consolavam, tanto emocionalmente como de saúde. Às vezes eu tinha um trem e falava: será que é normal? Eu corria lá, pesquisava. Não, muitas mulheres sentem isso e tudo. Mas ao mesmo tempo hoje também tem essa coisa, né, do excesso de informação e do, né, daquela coisa ali do mundo ideal. Então assim, o parto só serve se for normal. Só o seu filho só vai estar bem, só vai ser cuidado se ele amamentar do leite da sua tetinha. Então, eu acho que eu gosto dessa atitude sua, né? Assim, de ser prática, gente. O que, que mais está importando ali, né? E eu vou fazer o que está mesmo no meu alcance. Se eu não conseguir também, qual que é a solução, né? Bola para frente, vamos tentar. E eu acho isso muito legal, né? E talvez falta muito na gente, né? Às vezes a maior frustração, a tristeza da gente vem nesse excesso de idealização, né? A gente fica ali só pensando como vai ser, como vai ser, como vai ser, e quando não acontece o que a gente está prevendo, que geralmente não acontece, né? O que está prevendo, porque mãe, minha filha, nasceu uma mãe, nasceu alguém para pagar a língua, né? A gente sempre brinca com isso. Mas é isso, né? Como que a gente vai, né, superar esses desafios que vão aparecendo aí pra gente da melhor forma que a gente consegue, né? Sem muita neura. Eu acho isso, assim, muito legal da sua parte. obrigada. E- Foi construído, né? Eu fui hum, construindo caminhos assim para que fosse o mais tranquilo possível, né? E eu acho que foi, assim, dentro da minha condição, é, da minha capacidade de consciência do momento, uhum. eu acho que eu fiz o meu melhor, sim. E então, depois de um tempo, eu percebi Alô, Carol. Acho que deu uma caidinha. Vamos ver se eu chamo ela aqui de novo. Olá. Vamos ver aqui. Caiu. Vamos dar um tempinho aqui para Carol, gente, voltar. Ou será que fui eu que caí? Não, eu acho que eu tô mexendo. Foi a Carol mesmo. Vamos lá. Um pouquinho de paciência. Vamos chamar a Carol aqui de novo. Acho que ela caiu. É isso aí. O povo fala. Quem sabe faz ao vivo. Olha lá, tô chamando ela. Vamos ver se ela vai entrar aqui de novo. Oi, Carol. Se você estiver por aí, me manda o convite aqui de novo. Ó. Aqui. Vamos ver. Gente, estava tão legal o nosso papo. Mas é assim mesmo, né? Falar igual o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Vamos tentar chamar ela mais uma vez aqui. Às vezes pode ter sido a internet ou pode ser o celular. Entrou. Aí, voltou. Muito bom.
Nossa, aconteceu alguma coisa que travou tudo. É, Desculpa. não tem problema não. Tô falando aqui, quem sabe faz ao vivo, é assim mesmo. É, Falar igual o Faustão aqui. Mas eu acho que deve ser alguma coisa com a internet. Porque às vezes eu vejo você meio picadinha. Aí, ó. Você tá me escutando? eu tô. Agora tá, né? Então, beleza. Uhum. Aí a gente estava falando da sua praticidade, né? Que você fez aí o melhor que você pôde. E eu acho que isso pode até ter vindo com a maturidade também, né, cara? Às vezes fala, ai, 39 anos, engravidou 39 anos, mas assim, né? A experiência da gente ajuda, né? É, eu acho que sim, faz parte da idade, das coisas que eu fui construindo ao longo do tempo, né? E também, né, acho que da própria personalidade, né? De buscar a solução, né? Uhum, Eu quero só a solução, não quero ficar pelo meio do caminho, né? Com ideias fixas. Isso não facilita muito a vida, né? De modo uhum. geral. Eu acho que na verdade, realmente é uma conduta de vida, né? Que você tem que ter para tudo e você acaba levando isso pro bebê. E agora sim, vamos falar um pouquinho do seu para a gente, né, já ir terminando também, para esse momento seu pós-bebê aí, o puerpério, que a gente até chegou a conversar um pouquinho, né, no privado, no WhatsApp, como tem sido para você, né, o puerpério, depois aí do nascimento do bebê, as coisas práticas do dia a dia, a volta ao trabalho, o que que você gostaria de compartilhar com a gente, assim, né, desse momento depois do nascimento do seu bebê? Olha, é muito difícil. Uhum, É muito difícil. É... Mas o que eu tenho a dizer é para a gente buscar um pouco o autoacolhimento, assim, né? Eu acho uhum, isso. Porque exige muito do tempo, do físico. O físico esgota mesmo, esgota. E eu achava que não. Eu achava que eu ia ser mais forte. Mas uhum. não é que eu não esteja sendo forte. Eu acho que talvez é muito pesado. Ai, ai, é. Entendeu? Então, eu acho que buscar terapia é importante, Uhum, apoio, né? Aceitar ajuda das pessoas, pedir ajuda também. Uma coisa uhum, que eu tinha muita dificuldade no começo. Eu achava que eu tinha que fazer tudo sozinha, dar conta de tudo uhum, sozinha, uhum. né? E aí fui aprendendo, ainda estou aprendendo, na E hoje verdade. Eu em acho que dia é um quem. eterno aprendizado, né? Ah, desculpa, te cortei, pode continuar. Não, falei que eu acho que é um eterno aprendizado, né? A vida Uhum. de mãe, né? E quem é a sua principal rede de apoio hoje? Você mora perto da sua família? Na verdade, sua família não envolve muito, é mais amizade mesmo? Você redescobriu, não sei, novas amigas, fez novas amigas, porque também acontece isso. Não sei se aconteceu isso com você, mas comigo, mesmo as minhas amigas grávidas e depois com o neném, não foram as que eu mais tenho apoio. Acho que depois da minha maternidade, meu ciclo de amizades mudou completamente, né? Assim, outra galera, outra gente do meu lado, né? Eu moro fora, eu não tenho minha família aqui o tempo todo comigo, mas quando eles estão, eles me dão super apoio. Mas quem aí segura suas pontas, assim, quando você precisa sair, deixar o Pietro? Como que tem sido essa construção de rede de apoio para você aí depois do nascimento? Então, graças a Deus, a gente teve uma condição de contratar uma pessoa Uhum, para ajudar, que tinha experiência com bebês recém-nascidos, né, da área da saúde. Então, ela entrou para trabalhar na minha casa um mês antes, para a gente ir se conhecendo e ela ir me ajudando a organizar as coisas do bebê. uhum, E aí, quando ele nasceu, eu tive o apoio muito dela, né, e do meu marido. E então, quando ele era bem pequenininho, recém-nascido, basicamente essa foi minha rede de apoio. Depois que uhum, o Pietro começou, depois de um mês, basicamente, aí minha mãe começou a me ajudar bastante também, né, para uhum,
poder trabalhar, tal. Então, às vezes eu vinha, trazia o Pietro até aqui, que a minha mãe mora bem pertinho do meu trabalho, então ela ficava um pouquinho com ele, aí eu ia um pouquinho trabalhar, voltava para amamentar aqui na casa dela, né? Uhum. E hoje eles têm um vínculo muito, muito bonito, minha mãe com o meu bebê, eles construíram isso, né, ao longo dos meses. O meu pai também ajuda bastante quando o Pietro fica com minha mãe, meu pai também fica junto para ajudar um pouco, não é todas as vezes, mas sempre que ele pode. Uhum. Mas não é tanta frequência também que eles ficam. Agora, semana que vem vai ser um desafio, porque como a dona Cessa, que é a pessoa que a gente Cuidado. contratou já faz um ano, ela vai ter que tirar uma semana de férias. Uhum. Então, a minha mãe vai ficar com ele, né, a semana inteira. Então, vai ser um desafio pra gente. Mas eu não tenho tanta rede de apoio. Minhas Uhum. amigas, basicamente, não consigo mais manter tanto a proximidade. Uhum. Muda muito, né? Esquisito, né? A gente continua amando os amigos, Sim. mas eles não conseguem acompanhar também tanto assim a gente mais. E Uhum. fiz amizade com outras mães, né? E a gente se ajuda muito, muito por WhatsApp, WhatsApp. sabe? É, basicamente todo dia se fala por WhatsApp, ai, que aconteceu isso, e aí, ai, aqui isso, ai, o que eu faço? Ai. Então, a gente se ajuda muito, assim. Uhum. E foi isso, né? Essa é a minha rede de apoio, uma pequena rede, Uhum. mas E como foi tem para gente que você tem muito deixar o mais. Pietro tão novinho ir para trabalhar? Olha, no começo foi muito tranquilo. Uhum. Eu não sentia culpa. Só que Legal. depois de um mês, ele teve um momento do desenvolvimento dele que ele começou a ter muita dificuldade de dormir durante o dia. E eu acho que ele sentia saudade de mim. Então, nesse momento ficou pesado, eu chorava, né? Eu Uhum. voltava do serviço chorando às vezes, pensando nele, de saudade também. Mas passou, né? Isso eu trago muita segurança, assim. Eu converso com ele, falo, filha, a mamãe vai trabalhar, já já a mamãe volta, Uhum. obedece a dona Cessa, Hum. né? E a gente vai aprendendo, né? Uhum. Tranquilo. Joia. Então agora eu vou botar o meu óculos, que eu vou fazer agora um momento Maria Gabriela em homenagem a ela. Para a gente ir terminando a nossa a nossa entrevista, né? Nosso primeiro podcast para você que chegou aqui agora. Esse é o primeiro podcast de muitos, espero. A gente está chamando esse podcast de Umbilical. É um podcast dedicado exclusivamente para a gente falar de temas sobre a gravidez, sobre o puerpério. A Carol está aqui, nossa primeira convidada. Estou muito honrada e feliz, Carol, de você estar aqui. Primeiro, muito obrigada por você ter aceitado o convite. E assim, do mesmo jeito que a gente ajuda vocês, né, nesse caso, porque quando eu te chamei para participar desse episódio hoje, aí você falou, nossa, eu vou sim, né, com todo carinho, com muita vontade também de ajudar vocês, porque vocês, né, ajudaram muito a gente. Quando eu falo vocês, gente, eu falo da minha mãe também, porque o ano passado a gente fazia uma live toda segunda-feira de oração para as gestantes e para as mulheres, né, recém-paridas, recém-tornadas mães, porque a gente sabe, né, que é um momento muito difícil e a gente encontra consolo emocional, às vezes, porque tem, né, trabalhos de psicólogos, a gente encontra apoio físico, porque a gente é muito cuidada, né, do ponto de vista médico, do ponto de vista físico na nossa gestação, mas às vezes a espiritualidade ela é negligenciada nesse momento, né? E ela é muito importante porque no Conexão Umbilical a gente costuma falar que grávidas e mães são pequenas deusas, né? São grandes criadores, estão aí literalmente, né, gestando a vida, tem o poder da vida da mãe, dos filhos, do
mundo, né? Só existe o mundo, só existe humanidade por causa da gente, por causa de uma mulher que abriu, né, mão da sua individualidade, do seu corpo e abriu ali seu útero e sua vontade para receber esse bebê. E a gente tem grandes, pequenos poderes, né, quando a gente está grávida. E a espiritualidade é um desses poderes que a gente não trabalha muito. E quando a gente fala de espiritualidade, não é só, né, de rezar, de ir na igreja, mas essa conexão mesmo, né, com a vida, com o natural. Você falou, não, eu conversava muito com o meu bebê, né? Eu gestava ele ali e tudo mais. Isso já é uma conexão, isso é uma espiritualidade, né? Tem duas almas ali conversando, se apaixonando, se aprendendo a conviver. E a gente, nesse meio tempo, encontrou a Carol aí. Ela falou, não, eu ajudo vocês sim, eu quero participar com muito carinho, orgulho, porque vocês me ajudaram muito nesse momento da gestação. Então foi por isso que eu chamei aqui a Carol, porque ela ficou muito de perto da gente. Toda segunda ela estava lá e a gente criou um carinho muito grande, né? Por ela e por Pietro. Ai, nasceu, a gente criou um grupo de WhatsApp com outras grávidas e a gente trocava muitas experiências ali. E a Carol era assim, né? Uma querida, foi uma querida, continua, mas ela ali muito assídua nas nossas orações, colaborou muito com a gente, do mesmo jeito que a gente ajuda, a gente também é ajudada, né? Porque eu e minha mãe, a gente ficava, nossa, será mesmo? Que viagem, esse negócio de ficar rezando, né, na internet. E será que o povo, né, tá, nem se tá curtindo, mas será que está sendo efetivo o nosso trabalho? Foi só por conta, né, de vocês que estão aqui nesse perfil, de vocês que acompanham a gente, que a gente continua tendo forças para fazer esse trabalho. Então, muito obrigada, Carol, né, por você ter aceitado tão prontamente o convite de estar aqui, né, abrindo hora e espaço aí na sua agenda. Eu sei que agora você está no seu horário de trabalho. Muito obrigada, né, por você estar aqui inaugurando esse podcast umbilical, que vai, com certeza, vai ser o primeiro de muitos. Muito obrigada, porque acho que quando as coisas assim estão super encaminhadas, né? Tá super sucesso ali, todo mundo quer participar, todo mundo quer colocar a cara, mas quando a gente está no comecinho, igual a gente está, né? Lembrando que todo mundo começa de um começo, a gente, as grávidas, né? Os bebês são formados de uma microcélula e depois, né? Vira aí um ser humano transformador do mundo. Então, Carol, muito, muito obrigada por você ter aceitado, né, esse convite de estar aqui comigo hoje. Eu que agradeço, realmente com muito carinho que eu estou aqui, né? Tenho um imenso respeito por você, pela sua mãe, né? Para mim não foi nada de viagem as orações, não. Era um momento que eu esperava, colocava meu celular para despertar, para eu não perder. E eu chorava nas lives, me emocionando, orando, mandava para todo mundo que estava passando por situações difíceis. Às vezes nem era grávida a pessoa, eu mandava também o link para Uhum. participar. Compartilhava no meu story para ajudar a divulgar, convidava as mães que estavam esperando o bebê, e foi muito fundamental assim para tudo ter dado certo, né? E realmente ela, para as pessoas que estão nos assistindo, vocês oravam mesmo pelos bebês, pelas mães, né? Por cada célula, a sua mãe é uma pessoa maravilhosa, assim, iluminadíssima, tem uma sensibilidade muito grande. Ela sentia no coração dela que tinha que falar alguma coisa, às vezes tinha tudo a ver com as histórias das pessoas que estavam assistindo, Uhum. né? Um ser iluminado espiritualmente falando. E quantas vezes que não rezaram pelos nossos bebês, pelo coração, pelas células, pelo cérebro, por tudo, né? Então foi maravilhoso participar disso. Tenho muito orgulho de vocês e tenho muita gratidão também. Uhum. Obrigada, Carol. Então, para a gente já ir chegando ao fim, eu sempre gostei de programa de entrevista, né? E quando eu era adolescente ainda, acho que nem tinha muita idade para acompanhar a Maria Gabriela, nem sei se ela está viva ou não, mas eu gostava muito desse momentinho final que ela chegava falando as perguntinhas lá, e eu falei assim: ah, vou colocar isso no nosso podcast, então eu vou fazer esse quadro aqui em homenagem à nossa querida Maria Gabriela. É o nosso quadro Maria Gabriela da Gravidez. Eu vou te fazer umas perguntinhas rápidas para você responder com uma palavra ou uma frase, beleza? Vou colocar meu óculos Beleza. aqui para a gente ir encerrando e vou falar, então, ó.
O nascimento do seu filho em uma palavra. Sagrado. O seu puerpério em uma palavra. Terrível. Oh, Dozinha. E a gravidez, a gestação, em uma palavra? Trabalhosa. Uma herança que você gostaria de deixar para o seu filho? Alegria. Uma herança para o mundo? Um desejo, assim, para o nosso mundo? Amor. A Amor vida com incondicional. amor e Incondicional. amor incondicional. A vida com filhos é? Não entendi. Há Falhou. uma palavra, a vida com filho. A sua vida com filhos em uma palavra. Maravilhosa e difícil. E a vida sem filhos? Como que é? Vazia. Oh, bonito, gostei, vazia. E o que como é que é? O que eu quero, né, no caso, o que você quer ser para o seu filho? Apoio. Uma Referência. apoio e vivência. Uma saudade da época da gravidez. Da liberdade. De poder com aquele barrigão, mesmo com barrigão, ir e vir. E um recadinho para as mulheres grávidas que nos estão assistindo. Eu acho que se conectem com vocês mesmas e com Deus, com a espiritualidade. Eu acho que a mulher que está gestando, ela precisa ter uma fé muito grande, assim, de acreditar que tudo vai ficar bem, acreditar na intuição, dar atenção para a intuição, porque a gente sabe quando o nosso bebê ali dentro da gente precisa de alguma coisa a mais, né? Então, essa conexão consigo mesmo, com a intuição, a conexão com o bebê, né? De senti-lo, de percebê-lo e principalmente a conexão com Deus. Né? Eu acho que isso fortalece demais a gente. Legal. Então tá bom, Carol, muito, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Eu vou aqui vamos fazer um momentinho só para eu tirar um print da tela para eu botar na capinha aqui no Instagram depois. Vamos fazer um sorrisão aí, vamos tirar uma fotinha para deixar registrado esse momento. Outra, deixa eu ver que eu achei que eu fiquei meio feia, vamos lá. Isso. Obrigada, Carol. Muito, muito obrigada. Tudo de bom para você, para o Pietro, para sua família, para o seu marido. E qualquer coisa você me chama. Chama lá no WhatsApp. Tá bom? Tá bom? Foi um Sucesso, vai dar tudo prazer certo. conversar com você. Beijão. Joy, beijo, tchau, gente. Tchau. Obrigada por vocês que acompanharam a gente até aqui.